com pessoas que dedicam sua vida a formar a gente, talvez a mais nobre das missões, né, dos ofícios. E eu sou filha também e neta de professores e professoras. Minha mãe, até hoje, dá aula. Ela vai fazer 70 anos agora. E ela vai ser, em fevereiro, tem que aposentar, aos 70 tem que aposentar, mas ela é pesquisadora, é diretora lá na Universidade de Ciências Econômicas, em Rosário, onde eu sou, na Argentina, Universidade Federal. E aí ela vai aposentar com 50 anos de docência. É maravilhoso, né? Minha avó também aposentou a mesma coisa. Minha avó ensinava caligrafia, química, que ela queria ser engenheira química, mas não teve recursos para estudar engenharia. Ela acabou fazendo, né, caligrafia, química e foi professora. Bem, então estar aqui para mim, eu sou educadora part-time, eu diria assim, né? Porque eu, além dessa missão executiva que eu escolhi, atuo em alguns mestrados como convidada. Estou agora no mestrado profissional da Fundação Dom Cabral como conselheira, também para direcionar a linha de pesquisa dos próximos 4 anos. E acho que é educadora também de 2 meninas, né? Eu tenho uma filha capixaba, Emma, e a Sara, que é piracicabana. Eu morei 4 anos em Piracicaba. Amo Piracicaba, lindíssimo. Então, ó, os 2 estados, né? Morei em Vila Velha e morei em Piracicaba. Mas não tem nada a ver com a escolha dos cohorts, tá? Gente, eu não influenciei nada. Agora eu moro em Belo Horizonte. E o pessoal disse, Paula, você é mais brasileira das argentinas que eu já conheço. Eu falei, gente, eu sou brasileira mesmo, porque eu gosto de morar aqui. Eu gosto muito, é por escolha, né? Mas, enfim, vamos deixar isso, que agora está o clima Copa, melhor nem falar muito essas coisas, né? Que eu criei 2 filhas empoderadas e agora eu estou com a Emma, né, que me diz, mamãe. E outro dia escuto ela falando, Brasil, Sil, Sil. Eu falei, ixi. Pera, filha, meu marido também é de Rosário, né, da Argentina. Não, pera, aqui em casa a gente torce pela Argentina. Aí ela falou, não, mamãe, vocês torcem pela Argentina. Nós 2 torcemos pelo Brasil. Isso é fruto de filhas empoderadas, né? Das suas escolhas, já com 8, 6 anos, sabem o que elas querem. Mas, gente, estou aqui tentando fazer um exercício de empatia, né? E entender por que cada um de vocês está aqui. Porque a Lilian falou muito, né? E acho super legal o porquê do STEAM. Não adianta copiar e colar e vir aprender uma receita, uma abordagem, uma metodologia, se a gente não entende porquê ou para que, né? Eu fico pensando, por que o prefeito de Monlevade deixou, né, abriu mão do seu dia de trabalho inteiro para ficar? Obrigada por estar com a gente, Laércio. Obrigada por cada um de vocês, né, que não só se dispôs a vir, mas que tem um objetivo, certamente, né? Porque se vocês passam o dia inteiro e voltam tudo igualzinho, foi um dia perdido. Mas se vocês chegam em casa, no trabalho, na escola, qualquer âmbito, e muda algo, aí você aprendeu algo, e você corrigiu algo, ajustou algo, aí seu dia de aprendizagem valeu a pena. E a gente tem cada dia para aprender algo novo, não é? Não apenas conhecimento, mas também aprender alguma camada aí de consciência, alguma visão de mundo, algo que eu antes não percebia e agora mudei a perspectiva e agora eu enxergo, né? E, aliás, por falar em enxergar, eu nem me autodescrevi, não sei se tem aqui alguma pessoa com deficiência visual, tem alguém? É bom sempre checar, né? A gente não tem também esse hábito de fazer essa inclusão, mas se fica gravado, eu sou uma mulher bastante alta, 1,81 m, branca, cabelo comprido castanho, estou vestida de terno azul e uma blusa rosa. Depois a gente vai divulgar, né, Eric, nas mídias esse material. Bem, eu acredito que vocês terão motivos super individuais, não vou ficar aqui adivinhando. Mas eu arrisco dizer que vocês estão aqui querendo se preparar para o amanhã. E por que eu estou induzindo isso? Por que estou inferindo? Talvez um elemento, né? O local. Olha o local que nós estamos. Piquet, diretor do Museu da Manhã. Piquet, obrigada pela parceria e por nos receber na casa. Eu me considero um pouquinho da casa também, né? Estou no conselho aí contigo. Estamos num museu, gente. Vocês já pararam para perceber que o Museu do Amanhã contraria a grande maioria dos museus do mundo que trazem elementos do passado, né? E aqui é um lugar de construção dos amanhãs. Aliás, a gente fala em plural, né? Porque são possíveis futuros. Então, isso eu acho super legal, muito simbólico estar nesse lugar. E, aliás, quem não conheceu,
Então, faça um momento aí para dar a visita, porque realmente vale muito a pena. Eu acho que tem outro elemento sutil. No convite, falava assim, o futuro passa pela educação. Vocês viram essa frase? E claro que vocês estão super já nessa... uma verdade tão absoluta de que tudo passa pela educação que às vezes ela é banalizada. E eu gosto muito de fazer analogia por onde eu passo com aço. Quando você constrói um prédio, o aço está em tudo qualquer lugar, você nem vê. De fato, nós estamos aqui sustentados por aço, certamente. E principalmente na base, na fundação do prédio. Você faz um prédio, você precisa de uma base profunda. Quanto mais você quer subir, mais profunda e mais robusta ela precisa ser. É como uma espécie de uma raiz de um prédio, fazendo uma analogia com uma árvore. Perceba que a educação tem esse papel. Você não vê. Está lá na base. Você vai ver, talvez, 5, 10, 15 anos na frente. Mas ela é a base da construção de um país. E é só olhar para os fatos e dados. Eu também sou mulher factual aí de ciência. Quando a gente pega a pesquisa de competitividade e de inovação dos países, sabe qual é o lugar que o Brasil ocupa? Sustentadamente, assim, todos os anos estamos 56, 57, entre 64 países. E quando a gente abre isso por quesitos, qual que é o pior quesito nosso? Educação, 64. Somos os últimos, estamos lá no... Será que nós merecemos esse 64? Será que é justo? Eu não sei se é justo ou não é justo, mas evidentemente precisamos dar luz e precisamos enxergar que assim como o STEAM é feito hoje em Singapura, em Japão, no Canadá, né? Canadá que foi a base, né, da BNCC, evidentemente a gente tem que colocar muito foco, muita energia naquilo que já dá certo e fazer exercícios como o da Gabriela, que veio aqui, compartilhou um pouquinho do depoimento dela com muita paixão, né? Acho que você trouxe mais do que conteúdo, você trouxe paixão, brilho, amor, e é isso que faz a diferença, né? Então eu quero fazer um convite. Minha última formação foi em futurismo. Hoje, oficialmente, sou futurista. Poderia colocar uma bola. E Ana, estou me reencontrando. Uma bola de cristal e falar como é que vai ser o futuro. Certamente não é assim. Mas eu quero que vocês façam esse exercício. Quem quiser pode até fechar os olhos e nos liberar nesse momento de bloqueios e pensar assim, como é que você acha que será o amanhã? E aí tente imaginar um mundo, sei lá, em 2030. Vamos 8 anos aí para frente. Como é que serão as cidades? Como é que serão os prédios, as relações? Como é que você será daqui a 8, 10 anos? Essa pergunta sobre o amanhã talvez tenha sido o questionamento mais vivo ao longo da história da humanidade. O ser humano sempre tentou adivinhar o futuro. E a gente vê inúmeros exemplos, tentativas, filmes, desenhos, né? Agora, como de fato se cria o futuro? Você já parou para pensar como é que se cria o futuro? Eu diria para você que ele se cria de 2 maneiras, principalmente. Uma parcela do futuro se cria em função da melhoria daquilo que já existe. E uma outra parcela em função da invenção de algo totalmente novo. Agora, qual é o ponto-chave para mim dessa história? Independentemente dessas formas de criação, tem um elemento que é chave. O futuro não é criado por tecnologia. São pessoas que o fazem acontecer. O futuro não é fruto da adivinação, não é fruto do acaso. E a gente, por vezes, traz ele com pouca frequência para nosso dia a dia. A gente se pergunta muito pouco. Que futuros são esses que eu quero construir? E nesse exercício de construção de futuro, de desenho de futuro, que passa por uma construção de um life design, de um desenho de vida, ou de um lifelong learning, né? Para que eu quero me preparar? E talvez a habilidade mais essencial nessa história, diante dessa incerteza que o futuro nos oferta, seja lembrarmos do Alvin Toffler, que no século passado já olhava para esse século dizendo o seguinte, que os analfabetos desse século não seriam aqueles que não soubessem ler ou escrever, mas aqueles que não soubessem aprender, desaprender e reaprender.
E talvez essa seja a habilidade que mais vamos precisar treinar, a musculatura que a gente precisa desenvolver. E eu diria para você que dessas 3, a mais difícil é o desaprender. É o desapegar. Eu já fui goleira, hockey grama, não tem muito aqui no Brasil. Cheguei até a seleção argentina. Então, imagina, goleira, eu recebi muito gol. Muito. Eu errava, humanos, erramos, levava um gol. Ficava brava com aquilo, né? Ficava uma frustração imensa. Obviamente, né? Ninguém gosta de perder. Mas depois eu fui aprendendo a perder. Uma vez que a perda acontece, uma vez que a derrota acontece, o que isso tem para me ensinar? Então, a gente precisa entender que tem elementos das perdas, do desapego, do que precisa ficar para trás, que nós precisamos direcionar na nossa vida. E escolher seletivamente. Porque mesmo estando todos aqui, querendo adquirir coisas novas, certamente tem coisas que cada um vai ter que deixar para trás, para trazer isso novo e que nos leve para frente, para o futuro. Hoje estamos vivendo um mundo bunny. Quem já escutou o termo bunny? Termo cunhado durante a pandemia. Poucas mãos, beleza. Mundo VUCA, já tinham ouvido? Outras mãos. Então, por que esses modelos são importantes? Porque nos ajudam a entender dinâmicas, macros, em função das quais o mundo opera, e isso nos afeta. Isso afeta nossos relacionamentos, isso faz parte, né, do nosso cotidiano sem a gente perceber. Então, na medida que a gente percebe, nós conseguimos operar melhor naquele contexto. Então, quando se fala em mundo VUCA, que foi um termo cunhado na Guerra Fria, então já tem várias décadas, se dizia que o mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Durante esses anos tão desafiadores que passamos, surge esse novo acrônimo, né? Esse novo acrônimo, obrigada, BUNNY, que também é do inglês. Frágil, a vez de brittle, ansioso, não linear, incompreensível. Não é substituto do VUCA. O mundo continua volátil, incerto, complexo e ambíguo, e se somam essas 4 características: da fragilidade, da ansiedade, da não linearidade e da incompreensibilidade. Os especialistas constataram que o cérebro humano já não dá conta da quantidade de informações disponíveis no mundo. Por isso que tem gente que tem se intensificado. Burnout, ansiedade, depressão, suicídio, isso. Por quê? Porque é difícil mesmo lidar com esse mundo. Então, o que cada uma dessas características do mundo demanda de nós? Vamos começar pela primeira, fragilidade. Demanda de nós antifragilidade. Talvez vocês tenham ouvido falar em resiliência, né? Resiliência é uma propriedade até do próprio aço, dos metais. Você aplica uma força e uma vez que você retira essa força, tem a propriedade de voltar na condição inicial, pré-força, pré-crise. Mas aí tem o Taleb, super recomendo para quem não conhece, que escreve o livro do Antifrágil, e ele diz para nós o seguinte: nós não podemos voltar na condição pré-crise. Se a gente passou por uma pandemia que ainda deixou perdas de vida, que foi extremamente triste, a gente não pode voltar para o mundo. Você fala, vamos voltar para o normal. Nós temos que ir para frente. A gente tem que aprender algo com aquilo. Tanto é que hoje tem modalidades virtuais que permanecem, tem elementos que a gente... Mas nós não podemos voltar na anterior. Então, lembre, antifragilidade. Ansiedade. Ansiedade não é apenas uma emoção, uma doença, dependendo do grau, a dosagem dela, ela é uma dinâmica do mundo, está tudo assim, ó. Estamos com mobilidade, a gente não espera, você não espera. Então, essa ansiedade demanda conexão, mindfulness, centramento, porque como é que eu vou me conectar contigo se eu não estou conectada comigo ainda? Não estou bem em mim? O que eu posso te oferecer? Será que eu vou te oferecer meu melhor? E acho que isso sempre começa comigo, continua conosco. Entender que a conexão e esse se centrar num mundo lotado de tanta distração e excesso de informação é crucial. Não linearidade. Então, para os engenheiros, né? Eu não sou engenheira, tá, Lilian? Eu sou administradora também. Mas causa e efeito, né? Temos um input, transformation, output. O mundo não é necessariamente assim. Sabemos que agora as conexões vêm de qualquer lado, tanto as ameaças quanto as oportunidades. Então, a gente precisa cada vez mais uma leitura melhor de contexto e adaptabilidade.
porque a gente sabe que vai errar. Nós sabemos que o erro vai fazer parte, mas a gente precisa aprender rápido, se adaptar rápido e, de fato, usar positivamente o erro, que a ciência usa ele muito bem, para os experimentos, para aprimorar aquela solução que a gente está desenvolvendo. E a incompreensibilidade demanda de nós o quê? Cada vez mais fatos, dados e acionar outros elementos além da lógica, a intuição. Isso parece muito novo. E o que isso tem a ver com a STEAM? Tudo. Porque a STEAM está falando de uma abordagem que ela é holística, que ela não pega as áreas de conhecimento e particiona para poder compreendê-las e aprofundar nelas. Ela diz, não, vamos pegar o problema, vamos pegar as ODSs, as grandes dores da humanidade, e vamos entender como é que a gente ajuda nessa aqui. Então, muda totalmente a perspectiva. E para isso, eu trago para vocês a última e final consideração que tem a ver com o mundo, que ele se divide em dois grandes grupos de pessoas. Pessoal, onde eu pergunto isso, aparece o territorialismo, tá? Eu pergunto isso em Minas Gerais, me falam cruzeirense, galo. Não, eu não falo desses dois grupos, tá? Mas o grupo que eu quero chamar a atenção é o grupo dos learners, dos aprendizes. Por outro lado, temos o sabe-tudo. Esse é outro grupo. E é muito fácil de reconhecer. Você escuta um sabe-tudo e fala, já sei. Não, já fizemos. Não, isso não é bem assim. Tudo que você fala, fecha possibilidades. Aí você fala com o aprendiz e fala, é mesmo, como é que é? E quer saber, quer aprender, se acciona, gosta, tem a curiosidade, é ativa porque busca perguntas, inquietações. E cuidado, que quando eu falo em aprendizes, né, não estou falando em idade. No universo corporativo, a gente, né, Eric, nós temos aprendizes de 65 anos, que os caras estão, e aí, o que a gente pode fazer agora? Está com uma vontade, parece que a mochila vai ficando leve, porque o cara sempre está olhando para frente. Quanto tem alguns jovens com 20 e poucos e chegam, não, sabendo tudo. Então, não é idade, é atitude. E você perceba, porque a gente pode estar, às vezes, operando no modo sabe tudo. Faz parte. É só você perceber e a gente ativar esse clique. E esse clique, para mim, fala de 4 qualidades humanas. A primeira é a humildade para aprender, para a gente aceitar que não sabemos tudo, para escutar de fato. Quantas vezes a gente pergunta e, no lugar de escutar, está querendo só esperar a vez de a gente falar. Isso não é escutar. Então, escutar curiosamente para ver o ponto de vista do outro e ver o que eu posso aprender. A generosidade para compartilhar, que para mim é um exercício que precisamos ativar cada vez mais. Eu costumo dizer que os negócios são um esporte coletivo. Você precisa do goleiro, do artilheiro, do meio-campista, você precisa de todos. E a educação também, certamente, é um esporte coletivo. Você precisa da família em casa, né, do diretor da escola, da secretária, do prefeito, todo mundo junto nessa causa. E a possibilidade é a gente sempre enxergar que tem uma floresta além da gente, né? Não ficar só na árvore. Tentar fazer esse N+1, vou subir um nível acima do que eu estou para tentar enxergar de uma perspectiva mais ampla. A terceira é responsabilidade para se comprometer. Eu gosto muito da palavra responsabilidade, que é diferente de culpa. Porque culpa é o que a gente sente quando a gente faz algo errado. Em relação a meu certo ou errado, eu sinto culpa. Mas não estamos falando disso, estamos falando de habilidade de resposta. E a gente sempre tem a habilidade de responder de maneira diferente diante do que nos acontece. Então, se responsabilizar e se comprometer com as pessoas, com propósito, com os objetivos, com os recursos, né? E, por fim, coragem. Coragem para inovar. Coragem para a gente testar, experimentar, errar. Coragem para fazer diferente, para ser quem a gente é. Acho que essas 4 qualidades humanas que talvez não se aprendem na sala de aula apenas, né? Acho que é uma aprendizagem da vida. A gente precisa estimular cada vez mais, porque nós precisamos ser aprendizes se queremos formar pessoas com essa mentalidade também de aprendizes, né? Então, quando me perguntam, né, me apresentam, Paula é diretora futuro. Não, é um cargo, a gente está no cargo. Eu me considero uma eterna aprendiz, é isso que eu me proponho a fazer. E acho que manter esse espírito vivo nos deixa prontos para quaisquer sejam os futuros que virão. E eu quero terminar parabenizando vocês, cada um de vocês que está aqui, com essa dedicação. Estou vendo brilho no olho, alguns estão mais cansados, está tudo certo, mas cada um veio, fez questão de fazer parte
de um movimento que é bastante inédito no Brasil. Então, pensem nisso, né? No protagonismo de uma iniciativa pioneira. Então, tem o abrir caminhos. Abrir caminhos sempre é mais difícil, mas, sem dúvida nenhuma, vai trazer inúmeros aprendizados. E eu costumo dizer que não existe conforto na zona de crescimento, assim como também não existe crescimento na zona de conforto. Então, para nós que estamos crescendo, querendo aprender, virá o desconforto, a gente descansa, mas continua, persevera, que a missão é grande e estamos aqui em time para nos ajudarmos. Contem muito com o nosso time da Fundação e vamos juntos, pessoal. Obrigada.